Fala galera, beleza? Professor Pedro Ivo na área. Queria entrar com algumas questões aí sobre o que eu acho do governo Bolsonaro, né? Ou seja, explicando por que eu acho que o Bolsonaro, em tese, não traz nada de novo, ele mais representa do que gera uma representação. É perigoso, ao mesmo tempo, a gente tentar jogar para debaixo do tapete, colocar toda a culpa do atual cenário no Brasil sobre as costas do Bolsonaro, o que de fato é uma inverdade. Na verdade, a gente tem aí uma construção histórica de uma mudança de paradigma sobre o que deve ser representado como elite, né? Então, a gente tem uma elite branca, como que eu vou colocar? Representada por homens, de um nível educacional X e com nível de renda Y. Essa elite, ela passou a rivalizar com uma nova elite mais jovem, mais plural, com uma questão de gênero mais difusa e permeada aí por mulheres, negros, outras representações do que a elite, sei lá, na década de 50, 60 se achava. Isso gera um degladiamento, né? uma briga aí. Nessa briga a gente não está falando de economia, não está falando de nada, estamos falando de sociedade. Como que a sociedade se vê, como que ela quer se tornar. Essa briga ela vai sendo construída na década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. 2010, quando a gente olha para o que a gente chama de elite social, a gente já começa a enxergar figuras completamente distópicas de um cara que vivia na década de 60, ou seja, mulheres no poder, a gente teve uma presidente, homens pobres no poder, a gente teve um presidente aí que veio de um seio de uma mãe analfabeta, um pai nordestino e tudo mais, que foi o Lula. Temos aí várias lideranças populares negras, tivemos negros aí super importantes ascendendo a cargos relevantes. O último que apareceu aí com bastante relevância para a cadeira presidencial, que foi o Joaquim Barbosa. E a gente tem ali do outro lado uma elite que, no Brasil, que foi perdendo muito espaço, né? Aquela elite branca, homem de classe educacional X, Y, Z foi perdendo espaço. Então, existiu aí um espaço para um contramovimento. Isso não foi só no Brasil, no mundo inteiro. Então, Bolsonaro, ele representa, como Trump, representa esse movimento, né, do último grito do homem branco, hétero e se achando como certo, representando as elites. Então, ele captura esse movimento, ele não cria, não tem nada de novo. E esse movimento ele é permeado por algumas questões do tipo, eu estou certo. Então, tudo que vier contra o que eu achava, é um pensamento que veio construindo da década de 50, 60, está tudo errado. Então, por isso que esse é um movimento muito atrelado. Antivacina, anti-meio ambiente, agrário, pensando sempre num fechamento da sociedade. É um movimento que se sobrepôs ao movimento também liberal, do laissez-faire, de um movimento mais cosmopolita que a gente teve na virada entre o século XIX e o século XX. É um movimento assim, de retrógrado, com muita coisa ruim e que infelizmente parece que renasceu, né? E renasceu sobre a égide do que eles chamam de conservadorismo, né? Que na verdade assim, representa o quê? Sinceramente eu não sei, mas tem ali uma representação importante, né? Quando você se coloca como conservador, quer dizer, sou cristão, pró-família e pró os bons costumes e liberal na economia. Só que quando você olha a realidade do país, a gente percebe que grande parte desse movimento depende do Estado, são empresários que agem sem risco, são empreendedores que não tomam risco porque participam da demanda efetiva criada pelo Estado, são elites que se escalaram socialmente através de concursos públicos, muitas vezes dirigidos. A gente sabe que o Bolsonaro, por exemplo, não é o primeiro militar da família, teve tios, tias, sei lá, avós e tudo mais ali, que naquela época era muito fácil você ter o chamado peixe, né, para entrar dentro do exército e por aí vai. Tem vários exemplos aí de como que o Estado brasileiro inverte completamente uma lógica que eles chamam de meritocracia para se autofavorecer e favorecer os filhos dessas elites, né? Então ali temos essa construção, essa figura, esse imaginário. E o Bolsonaro se aproveita muito bem disso a partir de 2014, 2015, quando ele começa a ser uma voz dissonante e forte, sem medo, principalmente do discurso do politicamente correto. Essa falta de medo, essa falta de receio do cancelamento
fez com que o Bolsonaro conseguisse pegar essa atenção e se alçasse como a ser representante. No entanto, Bolsonaro ele tem ali no seu meio, na sua base de sustentação, os militares e obviamente ele recorre a essa base de sustentação cada vez que ele toma uma ombrada, cada vez que ele toma uma chegada mais forte. Isso é perigoso porque a democracia brasileira é uma democracia cíclica que basicamente ela tem devaneios democráticos, né? Na verdade, o Brasil ele é um país autoritário, sem participação popular. A gente passou durante, 3 séculos para um regime colonial, depois passou para um regime de império que durou quase 80 anos, depois passamos por um regime republicano de ciclos, né, de eleições quase sempre fraudulentas. A partir tivemos 3 revoluções, 6 mudanças constitucionais, chegamos em 89, pavimentamos a democracia através de uma constituição que foi ao mesmo tempo também um golpe ali constituinte. Então a gente tem uma democracia que não é uma consolidação, a gente não tem como se comparar aos Estados Unidos e a gente não tem como cair no risco de assumir um líder popular que se insere contra as instituições, porque os Estados Unidos têm ali um framework, né, um arcabouço jurídico mais consolidado, né, ou seja, quase 4 séculos de história democrática, uma revolução e uma guerra de secessão que pavimentou a estrutura política do país, enquanto no Brasil a gente sabe que grande parcela da população não se entende, inclusive, como brasileiro. Tem um sonho de morar na Europa, Estados Unidos, grande parte da elite enxerga o Brasil simplesmente como uma porta de saída para as suas gerações futuras a partir de apropriação aí de capital através de algum ato que pouco tem a ver com meritocracia. E, infelizmente, esse é o país que a gente tem hoje para tentar desenvolver alguma coisa e tentar movimentá-lo. E nesse esteio a gente vai colocando aí, pavimentando cada vez mais, através de miséria, de fome e desigualdade, um governo aí que não sabe muito bem para onde anda. E as oposições que poderiam estar aí presentes, elas são mais ou menos um retrato do passado, ou seja, o grande opositor desse governo é o Lula, que pouco bate no Bolsonaro, porque ele não tem interesse nenhum em movimentar esse mercado, fazendo com que o Bolsonaro saia de cena, uma vez que ele sabe que muito provavelmente o Bolsonaro concorrendo com ele perderia. E o Bolsonaro com esse devaneio do voto impresso para tentar gerar um fato novo e tentar gerar alguma discussão e alguma ideia para um rompimento da democracia. Isso faz com que o Brasil, obviamente, seja aí um celeiro, uma âncora aí para aproveitadores, comportamentos que a gente chama em economia de comportamentos de fenômenos de aproveitamento, né? São aqueles comportamentos que o cara tenta tirar algum excedente que não foi baseado em comum acordo, ou seja, um excedente retirado à força, né? Então a gente começa a perceber que várias parcelas sociais perderam muito nesse processo e tendem a perder muito ainda até 2022, quando a gente vai tentar selar aí talvez a manutenção do nosso rito democrático e tentar pavimentar isso por mais 20, 30, 40 anos. A gente não sabe até que ponto essa aventura chamada Brasil vai se manter, mas a gente percebe que o Brasil, enquanto nação, enquanto país, é muito frágil. Não se deve colocar então nessa receita super fragilizada ingredientes muito fortes, né? Porque a probabilidade de você desandar esse caldo chamado Brasil é enorme. Então essa é a minha opinião aí, não sei se vocês concordam, se não concordam, deixem aí o seu like, compartilhem a minha opinião sobre o tema e sejam bem-vindos ao canal aí do professor Pedro Ivo, se inscrevam, tá certo? Então é isso, um abraço e espero que em 2022 todo mundo reflita, entenda que esse caminho autoritário, de comportamento de aproveitamento, de rent-seeking, seja varrido para debaixo do tapete.